Em nossa última aula, nós vimos as props de React, certo? Onde nós conseguimos passar aqui, configurar estes componentes com nomes diferentes e imagens diferentes. Nesta aula, nós vamos falar sobre controle de estado e vamos ver então como que nós podemos manter estado e controlar o estado da nossa aplicação. Mas primeiro, vamos resolver uma situação nesta aplicação? É o seguinte, basicamente, eu tenho aqui um código, né, que eu preciso ficar repetindo por diversas vezes, eu preciso repetir aqui o componente loja skin. Isso não faz muito sentido. Geralmente, as skins viriam a partir da chamada de uma API ou algo do tipo. Como nós ainda não falamos nada sobre chamada de API, eu vou simular esses dados recebidos como se fosse, então, um vetor de objetos, ok? Eu vou criar aqui um vetor. Vou chamá-lo de objetos, ok? E aí o meu primeiro objeto vai ser este daqui. Bom, feito isso, vou criar aqui o segundo objeto, pegando os mesmos dados que eu já tenho ali em cima. Agora, eu tenho este vetor, né? Então tem uma situação um pouco mais realista. Eu provavelmente, em um sistema de verdade, eu pegaria e receberia isso de alguma forma, acabaria tendo um vetor de objetos, contendo aqui, cada objeto contém as propriedades nome, imagem e gemas, né? E aí, na hora de montar a loja, ao invés de repetir isso daqui, eu posso simplesmente percorrer o meu vetor, criando então várias lojas skin. Vou fazer isso através da função map. Então vou colocar objetos.map e nesse objetos.map eu vou retornar então uma loja skin. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso mudar aqui para o nome. Então, para cada objeto x, eu vou colocar aqui o x.nome. Aqui é o x.imagem. E aqui é x.gemas. Ok? Então, continuamos na nossa aplicação, então, tendo o mesmo efeito, ok? Só para testar melhor, eu vou duplicar um aqui, ok? Está funcionando o map, né? E agora eu vou acabar de preencher, então, esse vetor com todos os objetos que nós vamos ter, para que justamente que a gente consiga, então, continuar o exemplo para depois falar sobre state, ok? Vamos falar sobre o controle de estado no React. Bom, então finalizamos a digitação dos itens. Agora nós temos aqui vários objetos. Vamos testar. Pronto. Temos aqui todas as nossas skins, seus respectivos nomes, ok? Só que esta carga desta tela, ela está automática, né? Você entra, ela já entra com todas as skins já carregadas. Isto não é a realidade, né? Não é exatamente assim que aconteceria, muito provavelmente.
Porque essas skins provavelmente você as obteria através de uma chamada para uma API. E esta chamada, ela leva um tempo para acontecer. Então, o que acontece é que nós vamos ter o quê? Um tempo de carga para que essa página consiga puxar todas as skins disponíveis, não é? E durante este tempo, o que a gente deseja fazer muitas vezes é colocar uma mensagem, né? Colocar uma mensagem de que o sistema ainda está carregando, tá? Para fazermos isso, então, nós vamos ter que trabalhar com o controle de estado no React, ok? Bom, para usar o estado no React, eu vou ter que importar aqui o hook useState, pois meu componente é uma função, vou ter que usar este hook aqui, e aí eu vou colocar aqui um const dados, vírgula, set dados. Como vai funcionar isso daqui? Recebe useState, e aí eu passo aqui os dados. Basicamente, eu estou falando o seguinte, que dados vai receber o valor null e setDados é uma função que eu vou usar para poder alterar os dados, ok? Então, o que eu posso checar? Eu posso checar se dados for null, eu vou retornar aqui uma div escrito carregando, ok? Bom, mas se eu fizer isso, eu vou terminar com esse efeito, eu vou estar sempre carregando, né? O que eu posso fazer, neste caso, é justamente setar aqui importante destacar que eu já mudei aqui para dados.map, tá? Que aqui antes estava com objetos.map. Então, o que eu posso fazer? Eu posso setar esses dados aqui dentro. Como que eu vou fazer isso neste momento? Eu vou utilizar um setTimeout para poder dar aquele efeito de demorar um pouco até o dado chegar do serviço que nós teríamos feito a chamada, né? Então, vamos lá. setTimeout. Colocar aqui 2 segundos de espera. E aí eu preciso alterar os dados, que vai ser setDados, e aqui eu passo o novo state, que vai ser justamente a minha constante objetos, para simular que eu recebi estes objetos aqui. Então, se olharmos agora, nós vamos ter esse efeito, ó, carregando durante 2 segundos e depois carrega a tela, ok? Bom, eu também poderia ter aqui um outro hook, carregando, set carregando, falar que ele recebe useState, carregando true, eu estou carregando no início, e ao invés de testar se dados é null, eu posso testar se carregando. Se carregando, eu dou set timeout aqui para setDados, vírgula 2000. E não somente setDados, como também vou dar um set carregando para false. Vamos testar isso aqui. Ok, tá? Estamos com o warning aqui, eu vou explicar para vocês essa questão na hora que eu estiver explicando listas, ok? Mas o sistema está funcionando corretamente. Outra forma de fazermos isso daqui é gerenciar o estado ao invés de utilizar variáveis únicas assim, também é possível você usar um objeto, tá? Então, por exemplo, eu vou mudar tudo isso daqui para const estado, vírgula, set estado, falar que ele recebe useState,
E aí aqui eu vou criar um objeto onde eu vou ter carregando true, vírgula, dados, assim, certo? E aí aqui, ao invés de carregando, eu vou checar se estado.carregando. Se for, ao invés de dar um set dados, eu vou dar um set estado. E aí eu vou mudar duas coisas ao mesmo tempo. O carregando vai passar a ser false e dados vai passar a ser os meus objetos. Salvei. Dados is not defined, realmente porque é estado.dados aqui, depois desta mudança. Pronto, ok? Então, mostrei algumas formas de você controlar esse estado aqui, lembrando que nosso componente vai entrar aqui, porque ele está carregando como true, e aí ele vai chamar o setTimeout, que somente depois de 2 segundos muda o estado para carregando false e carrega os dados. E aí ele retorna já de uma vez a mensagem carregando, e depois desses 2 segundos ele muda o set, né, ele chama o setEstado, então ele muda o state, mudou o state, ele renderiza o componente de novo, sendo que o estado vai estar já alterado, então ele não cai mais neste if de carregando, e ele vai renderizar os dados aqui, ok? Bom, geralmente uma chamada API, apesar disso daqui não ser exatamente uma chamada API, mas nós estamos simulando como se fosse, não seria feita aqui, tá? Geralmente, dentro do nosso componente, nós vamos evitar misturar código relacionado à parte de renderização com carga de dados ou outros códigos desse tipo, ok? Então, basicamente, para isso, nós também temos uma opção que é o uso do useEffect. Então, o que acontece? Nós vamos retirar o setTimeout daqui e vamos chamar aqui o useEffect. Primeira coisa que eu tenho que saber é logar, né? Vou logar a string test aqui, tá? Só para a gente ver o que acontece no useEffect. Ok? Ó, chamei o componente, ele listou o teste aqui, ok? Ele chamou o teste 2 vezes, né? Bom, vou tirar esse React Strict Mode aqui. E aí ele vai passar a chamar uma vez apenas. Ok? Essa dupla chamada, ela acontece para facilitar algumas situações relacionadas aqui ao ambiente de desenvolvimento e debugging, tá? Então, para que nós consigamos fazer esse teste, eu prefiro retirar isso daqui neste momento. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Basicamente, aqui dentro desse useEffect, eu vou fazer o setTimeout e vou mudar o estado da aplicação, ok? Na verdade, eu vou deixar esse teste aqui e vou chamar o setTimeout. Melhor assim, ok? Bom, então, eu continuo aqui embaixo tendo, se carregando, eu mostro carregando, se não, eu mostro os dados, né? E aqui em cima, eu coloquei então a chamada para o useEffect. Vamos ver o que vai acontecer. Carregando.
carregou. Só que como você pode ver, ele está chamando agora indefinidamente, ó, várias e várias vezes ele está logando o teste aqui, ó, tá? A cada 2 segundos. Por que isso acontece? Porque sempre que acontece uma atualização na página, o useEffect ele também é chamado. Então eu tenho que passar para ele quando que eu quero que isso seja executado. Então, para a gente ver o problema dessa carga que não para de acontecer, o que nós podemos fazer é o seguinte: aqui eu consigo colocar um valor, e este valor ele vai executar o useEffect apenas nas mudanças desse valor. Então, ele vai executar uma primeira vez, e depois, a cada vez que este valor aqui for alterado, ele pode executar mais uma vez, ele pode executar de novo. Então, vamos carregar novamente. Temos aqui, ó, 2 chamadas que aconteceram, ok? Se temos 2 chamadas, essas 2 chamadas a gente sabe que elas aconteceram aqui, né? Ok? Bom, neste caso, o que a gente pode fazer? A gente também pode checar isso daqui através de um if, tá? É possível você fazer isso, ou seja, você pode checar somente se estado ponto carregando. Aí você chama o setTimeout. Eu esqueci de colocar o console log aqui, vamos lá. Agora sim. Chamada apenas uma vez, ok? Bom, então esse daqui é um exemplo onde nós estamos utilizando o estado e estamos utilizando o hook useEffect para poder também fazer a carga dos dados na nossa aplicação React, né? E este hook aqui, lembrando que ele é chamado sempre que acontece uma atualização na tela. Então, se nós entramos com o estado carregando true, mudamos ele para carregando false, já é uma alteração, ou seja, qualquer vez que você chamar o setState, neste caso aqui setEstado, né? Todas as vezes que eu chamar setEstado, ele vai rodar isso daqui novamente, não é? Então, para evitar isso, eu coloquei esse estado ponto carregando, porém, eu tenho 2 possibilidades para estado ponto carregando. Eu posso estar com estado carregando false ou estado carregando true, né? Por isso, como vocês viram, ele estava chamando aqui 2 vezes, né? Eu tive que colocar um if para ter certeza que eu não faria as 2 chamadas à API aqui dentro. Ok? Para finalizar o exemplo, eu fiz a seguinte alteração. Coloquei um loader aqui, ó, na nossa loja, ok? Como que eu fiz isso? Então, a primeira diferença que tem é que ele está rodando aqui dentro e não mais substituindo a página inteira, tá? Como que eu fiz isso? Eu fiz isso declarando uma variável componentes, e aí, se o estado tiver como carregando, eu coloco o meu loader aqui, se não, eu simplesmente mapeio, não é? Os dados para esta variável. Então, essa variável, ora vai estar carregando, ora vai estar com os dados. Basicamente, o que eu faço aqui na hora de renderizar é renderizar esta variável, ok? Então, a primeira mudança que eu fiz foi essa, e a segunda foi a questão do CSS, tá?
Então, eu tenho aqui o meu container, né? E loader container e loader, né? Eu criei o loader CSS, tá? Que é um CSS para fazer justamente este loader. Importei ele aqui no loja CSS. Então, com isto, eu obtive este efeito. O que nós ainda podemos modificar? Justamente isso daqui, ó, essa quantidade de código aqui, como criar um loader é algo relativamente simples e comum de ser feito, nós podemos substituir isso daqui por um componente também. Então podemos vir aqui, criar um new file, vou chamar de loader mesmo, import react from react const loader. Export default loader. Então aqui que eu vou retornar o HTML que eu deixei aqui, ó. Bom, agora no loja eu posso importar o loader. E aqui basta colocar loader. Isso aí, funcionando, e temos então um exemplo do controle de estado em componentes React.